E olha, Reinaldo, na sessão de ontem do Supremo, o presidente da Corte, o Edson Fachin, ele se solidarizou com o ministro Flávio Dino, que teve aí a segurança vulnerada por um grupo que o ministro Alexandre de Moraes chamou de organização criminosa, que é uma designação com a qual você já deixou claro que concorda. Reinaldo, nós vamos ouvir o que disse o ministro Fachin, depois você nos diz por que avalia que parte da grande imprensa comeu uma casca de banana e jogou fora o miolo. A presidência do Supremo Tribunal Federal, em nome deste tribunal, manifesta solidariedade ao ministro Flávio Dino e reconhece que ameaças à segurança física dos ministros e familiares devem ser apuradas com rigor. O Supremo Tribunal Federal, ao mesmo tempo, como não poderia deixar de ser, reafirma seu compromisso irrenunciável com a Constituição, com o respeito às liberdades fundamentais, sobretudo com a liberdade de imprensa e com o direito fundamental dos jornalistas ao sigilo de fonte. Ao longo dos anos, a jurisprudência da Suprema Corte realçou, como não poderia deixar de ser feito sob a égide da Constituição de 1988, a primazia que esses direitos têm dentro do arcabouço legal. A jurisprudência do tribunal permanecerá íntegra e vinculante a todos os órgãos do Poder Judiciário, e seus ministros não têm se afastado e não se afastarão do compromisso com esses direitos. A apuração de eventuais ilícitos deve dirigir-se, e certamente vai dirigir-se, à conduta que constitua objeto da investigação, jamais a atividade jornalística legítima exercida no cumprimento de sua função constitucional. Já que isso foi anunciado, foi a coisa assim, Fachin contesta Alexandre e não sei o quê, porque ultimamente, assim, falar que o Fachin contesta, nunca, jamais, ninguém vai contestar o André Mendonça, que esse paira acima do bem e do mal, não importa se fazendo legalidades ou ilegalidades. Agora, o Alexandre... O ministro Flávio Dino está sendo vítima de uma perseguição, um grupo que se constituiu como organização criminosa resolveu vulnerar a segurança do ministro Flávio Dino, disfarçado de prática jornalística, numa relação que envolve, inclusive, pagamento em dinheiro. A imprensa está chamando de imprensa o que imprensa não é. E quem entendeu direito a fala... É claro que a fala do Fachin carrega lá a sua ambiguidade, porque o Fachin também... Se há coisa que o Fachin não costuma ser, é claro. Né? Também, no seu caso, com alguma frequência, a língua portuguesa está mais para sepultura do que para esplendor. Mas aí, pela via das construções de exceção, uma coisa um pouco rocambolesca, né? Nem chega a ser bolo de rolo, porque o bolo de rolo, as fatiazinhas, elas são, a gente consegue separar, né, Rafinha? Que, aliás, é uma delícia. É uma coisa meio... Sim, né? Mas está claro aí a solidariedade ao Dino, isto é, fica evidente que o ministro Flávio Dino está sendo vítima de um crime e também que a decisão do Alexandre de Moraes não é uma decisão dizendo a partir de agora não existe mais sigilo de fonte no Brasil. Eu não vou confundir crime com sigilo de fonte. Vem cá! Se alguém do Comando Vermelho começar a praticar jornalismo, só para levar a situação para o exemplo extremo, e tiver uma fonte sigilosa ali passando, ainda que coisas verdadeiras, está posta a questão. Alguém ligado ao Comando Vermelho decide, vou criar um blog. Vou criar um blog que atenda, claro, os interesses do Comando Vermelho. Em última instância, né? E terei uma fonte que vai me passar algumas coisas até verdadeiras. Vira jornalismo? E aquele que está passando a fonte está protegido pelo sigilo da fonte?
Pergunta, coloquem. As coisas estão assumindo uma dimensão de tal sorte ridícula. Eu ouvi hoje, não vou ficar polemizando, mas se a pessoa quiser polemizar, vamos fazer festa. Sabe, de festa na floresta, vamos fazer festa na floresta. Como é que é? O Dino nem deveria julgar questões do Maranhão, Rafael, segundo essa tese, porque, afinal de contas, ele é maranhense. Por que isso? Porque uma das pessoas envolvidas nessa organização criminosa contra o Dino é alguém que está em prisão domiciliar por decisão do Dino, numa questão que está em sigilo, que envolve homicídio. Ah, mas quebrando o sigilo nesse caso, há outros. Não, não tem outros. Trata-se desse caso aí. Ah, mas é o princípio. Então, por favor, opinem na sugestão que eu dei, na hipótese que eu dei. Ou então eu espero um editorial furioso também dizendo que não pode ouvir conversa de advogado com os representantes de organizações criminosas nos presídios. Por que ali pode? Se o princípio é não ouvir, porque é sigilo. Estão, como disse um velho político, né, estão recorrendo a Asmodeu e Satanás para justificar as Santas Escrituras. Entende? Não é uma boa. Aliás, a coisa que o diabo mais faz é recorrer às Santas Escrituras. Sabe por quê, Rafael? Porque o diabo domina as Santas Escrituras. Né? O ministro Flávio Dino é vítima. Não se votou quebra de sigilo de fonte, continua garantida pela Constituição. O que se faz aí é usar sigilo de fonte para cometer crime. Numa relação que, inclusive, envolve grana. Aí, tem outros caminhos. Apontem os outros caminhos, porra. Apontem os outros caminhos. Qual o caminho? Vamos seguir. E Reinaldo Azevedo, olha, o ministro Alexandre de Moraes, ele que autorizou a operação contra aqueles que se organizaram aí para ameaçar o ministro Flávio Dino, ele deixou claro que os fundamentos garantidos pela Constituição, como liberdade de informação e garantia do sigilo da fonte, jamais foram vulnerados ou agredidos pelo STF. Isso significa dizer que a vítima, como você mesmo disse, é o ministro Dino. Vamos ouvir. Gostaria de parabenizar Vossa Excelência, presidente Edson Fachin, pelas palavras de solidariedade ao ministro Flávio Dino e, mais do que isso, a toda a sua família, a sua esposa, Dana, seus filhos, cuja segurança foi colocada em risco real por uma organização criminosa, uma associação criminosa, conforme apontado tanto pela Polícia Federal quanto pela Procuradoria-Geral da República. É uma prática ostensiva de vários crimes que estão sendo apurados. Esse Supremo Tribunal Federal, como ressaltou o ministro Flávio Dino, defendeu a liberdade de imprensa em período de chumbo da ditadura. Continua defendendo e sempre defenderá a liberdade de imprensa, sigilo de fonte, que é uma garantia constitucional consagrada por essa Suprema Corte, mas que nunca se confundiu e nunca e jamais se confundirá com o escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. A imprensa é séria no Brasil, jornalistas têm boa-fé e sabem disso. Sabem que uma coisa é o sigilo de fonte, outra coisa é a prática criminosa contra, seja autoridades ou pessoas da sociedade. Não confundamos jornalistas investigativos com jornalistas investigados pelas práticas criminosas. Tá certo. Aliás, os investigativos que se interessam por isso deveriam investigar essas práticas lá no Maranhão. De quem é que nós estamos falando? Quem são essas pessoas?
né? Para não vir com esse papo furado. De que estão vulnerando a liberdade de expressão. Isso não existe. Isso não existe. Isso é mentira. Né? Agora, não, sei lá, eu sei o que eu fiz no verão passado. Tem alguém que, sob pretexto sigilo de fonte, cometeu crime e está com medo? Jornalista não tem o direito de cometer crime, hein? Imunidade parlamentar não dá direito de cometer crime. Nós estamos falando de uma prática criminosa. Ninguém aqui... saiu tal informação que desagrada ao ministro X, ministro Y, agora vamos tentar saber... Não, o ministro Flávio Dino estava sendo vítima de uma, com a devida vênia, quadrilha, de uma organização criminosa. E foi isso que foi desbaratado. E é preciso saber quais práticas são essas. Né? O que se está dizendo é que não, o sigilo continua. O próprio Fachin está dizendo não caracteriza a quebra do sigilo de fonte isso que foi feito. Né? Ele continua garantido, o próprio Alexandre está dizendo. E o Dino teve uma fala fundamental também. Olha, Reinaldo, o próprio Flávio Dino, como você disse, ele se referiu à manifestação do Edson Fachin e, com acerto, ele lembrou que poucos podem dar lição ao STF sobre liberdade de expressão. Vamos então ouvir o que disse o ministro. Agradeço a manifestação de Vossa Excelência em nome do Tribunal, que repõe os fatos nos dois trilhos adequados. O primeiro é aquele relativo à legítima investigação de hipotéticos crimes. O outro é a proteção que existe e sempre existirá ao regular exercício da profissão, e não, obviamente, a eventuais coautorias de delitos. Mas, claro que, como Vossa Excelência disse, o colegiado irá se pronunciar, mas, com certeza, com zelo, a nossa jurisprudência, diria, até quase centenária de proteção à liberdade de imprensa. Nas trevas da ditadura militar, uma das causas para a abjeta cassação de 3 integrantes desse colegiado foram exatamente decisões a favor da liberdade de imprensa, registra a história da Corte, sobretudo entre os anos de 65 e 68, quando a escuridão se tornou ainda mais densa com a edição do Ato Institucional número 5, em 13 de dezembro de 68. Então, poucos podem dar lições ao Supremo sobre liberdade de imprensa à vista dessa tradicional linha jurisprudencial do qual Vossa Excelência e eu e todos os colegas somos guardiões. Parabéns ao ministro Flávio Dino por ter reposto a história. Ele está falando de 5 ministros que deixaram o Supremo, e a questão original era a liberdade de imprensa, que resultou, a ditadura caçou o Hermes Lima, o Evandro Lins e Silva e o Vitor Nunes Leal. E à guisa disso, 2 outros saíram, o presidente do tribunal, o Gonçalves de Oliveira, e o Antônio Carlos Lafayette de Andrade. E a ditadura aproveitou, à época eram 16 ministros, aproveitou para voltar a ser 11, que tinha se tornado 16, para ter controle do Supremo. Olha aqui, tem gente aí fazendo editoriais que parece que seu amor à liberdade vem das mais profundas raízes das tradições libertárias, não sei o que estava apoiando o golpe, apoiou o golpe em 64, inclusive contra adversários da imprensa. Manteve o alinhamento mesmo depois do AI-5. Olha,
eu também não quero, mas tem gente que ainda escreve, que justificou o AI-5 com textinhos malandrinhos. Na linha, a revolução é a legitimadora do próprio poder, é exemplo de toda revolução. Escreveu, tem aqui. Não se cuida de liberdade de imprensa, não se cuida de sigilo de fonte. Se cuida de combater crime contra ministro do Supremo. A decisão vai ser submetida aos pares. Bom, mas qual não vai? Sempre é. Quando não é? Quando não é? Aliás, o Flávio tem nas suas propostas, né? Como é que é? Vamos acabar com as decisões monocráticas. Que preguicinha que eu tenho disso, né? Quais decisões? Praticamente, a decisão monocrática que existe é habeas corpus. Nós vamos acabar com isso também? A imprensa entrou numa roubada, parte dela, que é histórica, né? A mesma que ela tinha a mesma que alguns setores tinham quando derrubaram Getúlio, a mesma que alguns setores tinham em 64, a mesma que alguns setores tinham na Lava Jato, e agora, né?